Boa noite, 21 horas, estamos chegando aqui, sejam todos bem-vindos ao quarto programa aqui dessa segunda temporada. Estamos falando de tendências empreendedoras. Hoje a gente vai bater um papo sobre planejamento e dar boa noite aqui para você. Boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos desfrutar desse programa, um item muito bacana, com pessoas especiais. E vocês vão curtir bastante. Muito bem, nós estamos aqui com a Nabirie, certo? Certo. Nabirie Francelino e o Fernando Cândido, mas eu vou chamá-la de Nabi, certo, Nabi? Fica mais fácil. Nabi e Fernando são aqueles empreendedores natos que a gente tem o prazer de conhecer, que aprenderam na raça, como dizem por aí, a estruturar uma empresa e a desenvolver o seu negócio. Ela é bacharel em nutrição e ele... formado e até então atuante na área da tecnologia, mas resolveram um dia abrir uma hamburgueria. Mas não é uma hamburgueria comum, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Quando é que a gente já pensou em São Paulo ter uma hamburgueria que se chama Happy Burger, certo? Certo. Ou seja, uma mistura de rap com hambúrguer. Isso. A Nabi falou que o Fernando que foi idealizador aí dessa ideia, né? Como é que isso aconteceu, Fernando? Bom, foi em 2016. Até então eu trabalhava no Sebrae como analista de sistemas, né? Daí eu sempre saía com o pessoal da faculdade que já tinha terminado, alguém já tava fazendo startup. Daí a gente se encontrava para, programar junto, e aí alguém ia tirar dúvida de alguém ia estudando também, aí compartilhando algum conhecimento. E nessas idas ao Starbucks, Franz Cafés, local que tinha, um local para comer e internet, a gente sempre reunia nesses locais. Eu tive a ideia de, comecei a perceber que, é local temático, tinha uma proposta específica para um público-alvo. E só que, por exemplo, eu sou cara preto e não tinha nada que eu me contemplasse gastronomicamente. Que eu pudesse sair de casa hoje. Vou sair com os amigos, vou para qual lugar? A gente sempre ia qualquer lugar, variado, porque nada nos contemplava, né? Daí a ideia veio unir nada ao contemplava rap. do ponto de vista de, sei lá, de quê? De uma mesma proposta, tribo? De proposta. Isso, tá. de estar num ambiente que você faz, essa ideia é feita pra mim. Tá. Assim como existe um monte de casa italiana, que a galera vai pra lá pra se sentir à vontade. As hamburguerias temáticas pra crianças, aqui tem um monte. Eu tenho um amigo que tem uma hamburgueria de rock. Ah, é verdade. Ele tem um bar, ele começou, na verdade, com um food truck. E hoje ele tá na Vila Mariana também, mas o dele é temático de rock and roll. Os lanches são focados também em bandas de rock internacionais. Mas é como você falou, é tribo. Sim, Ele curte um rock e fez algo focado para aquilo que ele curtia, que era um rock and roll. Isso. Por exemplo, eu não curto muito rock, mas eu vou lá porque o lanche é bom. Sim. Eu não curto muito rock nem muito rap, mas eu vou comer o lanche. Mas não tem de samba, eu gosto de samba, mas não tem hamburgueria de samba, entendeu? Então vou lá de rap agora, tá mais próximo do que eu curto, hein? E aí você tava nessa coisa de identificar essa temática e tentar atingir, por exemplo, eu tinha a ideia que pra mim tinha esse problema, aí eu comecei a consultar alguns amigos para ver se a ideia também atingia eles, se aquilo resolveria o problema que eles tinham também. E aí eu sempre ia consultando, perguntava para um, perguntava para outro e recebia uns feedbacks positivos. Uhum. Só que eu não comentava que eu tava com essa ideia, só jogava a ideia no ar mesmo. Daí, quando foi no final de 2016, teve um corte do Sebrae, eu saí, aí eu pensei, se eu não fizer essa parada agora, alguém vai fazer... E eu vou ficar a ideia era minha, não perdeu fiz. o time. Olha. Daí eu peguei, já tinha uma grana guardada, peguei a decisão, juntei tudo e falei, vamos lá. E eu convidei a Nabirie para participar do projeto, porque uma ajudada do processo de cozinha, fazer comida de fato, né? O negócio é comer e ir ali lá. Daí ela aceitou e a gente começou toda a trajetória do projeto, de encontrar um local, visitar diversos locais para a gente entender qual que é a experiência que a gente queria dar para o nosso cliente. E foi aí que a gente começou. Mas é que você já tinha tido a ideia de ser rap? Isso, já. Tá. E qual que é o lance do Starbucks aí? Que você falou que você passava pelo Starbucks ou você tinha o Starbucks como uma referência de lugar pra tomar café? Se encontravam lá para conversar. Isso. Tá. Aí eu comecei a entender que lá tinha um público-alvo. Ou seja, em vários outros lugares também tinha um público-alvo. Tem hamburgueria pra rock, tem hamburgueria pra quem curte cinema, tem hamburgueria pra blues, enfim. E aí cada local tem um público-alvo específico, né? Daí, só que pro meu público-alvo não tinha nada.
Ô, Nabi, como é que isso chega pra você, Nabi, aí Você tava no CLT, você tava trabalhando já ou não? Eu tava trabalhando. Tá. Eu tava trabalhando na época. Aí quando o Fernando veio com a ideia, pra mim fazia sentido a ideia. Sim. Uau. Porque casou com o que eu acredito. A gente tem um espaço pra gente. Então foi só eu dar uma mudadinha não, foi uma mudança gigante, né, no caso. Mas era fazer o que eu já fazia de alguma forma, só que atuando com alguma coisa que fazia mais sentido pra mim. Que aí fazia sentido pra mim como pessoa mesmo, como mulher negra. Tá. E aí foi nessa que eu falei, acho que faz sentido. Você fazia o que até então? Eu tava dando curso de panificação num projeto do governo. Ah, entendi. Porque você tava fazendo... Gastronomia. E aí você viu sentido nisso, bem e aí vocês começaram... Um pouco. Legal. Aí, legal que o planejamento ele já começa aí, né? Você guardando uma grana, juntando uma grana, encontrando um local que faça sentido também pra galera. Sim. Onde eles passam, onde fica mais fácil pra todo mundo, né? Isso faz muito sentido. Eu até diria, assim, além disso, dessa sacada de você não perder o ponto, né? O timing aí do negócio. De tipo assim, essa coisa é legal, né? Se eu não fizer agora, alguém pode fazer. Sim. Ou se eu não fizer agora, não vou fazer mais. Porque a gente vai acabar se envolvendo em outras coisas e a roda vai andar, né? E é o que eu sempre falo com o Fernando, eu falo com o pessoal. A gente não inventou a roda. Sim. A gente só deu nome a um local que qualquer um poderia ter. Porque não foi uma assim, nossa, vocês inventaram. Não, a gente usou algo que fazia sentido pra gente e pra maioria dos nossos e colocou isso em prática. Sim. Mas assim, nossa, a gente inventou uma coisa que não existia, não. A gente colocou em prática o que ninguém tinha tentado colocar em prática ainda. Sim. E aí com isso a gente percebeu que a gente, né, que o nosso público não tinha nicho. Tá. Acho que foi por isso que acabou dando toda a repercussão. Porque a gente não tinha esse lugar de atendimento. Então quando a gente veio com a Happy Burger foi tipo, uou, é um lugar pra gente. Sim. E aí deu todo esse boom. A gente teve o primeiro programa dessa temporada foi falando sobre diversidade, né? Inclusive foi quando a gente conheceu o Gustavo, que trabalhou com vocês. E aí a gente falou, né, mais apesar do tema ser diversidade, a gente falou mais sobre as pessoas pretas, né, e como que isso acontecia. Você, só fazendo um parênteses aqui, a ideia do episódio não é pra gente falar disso, mas você, de fato, assim, na prática, vocês têm essa visão de que realmente as pessoas se sentem bem identificadas? Existe, porque assim, a Djamila Ribeiro que fala muito isso do lugar de fala, né? Eu não consigo falar e vivenciar aquilo que vocês vivem. Mas é real isso, assim, tipo, as pessoas sentem confortáveis em estar nesse lugar. E como que é isso pra vocês? Dá pra dar 2 exemplos de situações que aconteceram comigo, assim, vai. Uma vez eu namorava uma vez, aí, tipo assim, no dia no aniversário da minha namorada, eu fui acho que no América, que ficava ali na Shopping Guatemi. Tá. Aí passando em frente, todo espelhado assim, quem tá lá dentro dá pra ver quem tava chegando. Aí ela passou, ela ficou tipo a galera tipo de dentro olhando pra fora também. Ela ficou, não quero vir aqui não. Ou seja, ela não ficou tão confortável de entrar lá. Mas pra mim seria tranquilo entrar, não teria problema, até porque eu tô acostumado com esses olhares aí, pra mim tanto faz. Mas pra ela não era tão confortável isso daí. E aí já aconteceu com vários clientes irem na loja também e comentarem com a gente, pô, vim pra cá, não me senti julgado da cabeça aos pés, que tem local que você vai, o pessoal vai ficar te olhando assim, sim, tipo, te julgando. E a pessoa foi pra lá, sentiu a vontade, não se sentiu julgada e, cara, ficou uma experiência legal. Teve até uma vez que foi um cara, foi muito engraçado, tipo, ele fez uma reserva, aniversário dele, né? Acho que é aniversário dele, não? Não lembro. Aquele que é do interior, né? Não, que era, tipo, vereador em Taboão da Serra, uma coisa assim. Eu lembro mais ou menos. Aí beleza, o cara foi, né, ele desceu no balcão, nessa época a gente ficava mais atrás do balcão ali, ajudando as paradas, né? Daí ele foi, tipo, perguntou, cara, quem é o responsável? Eu já achei, pô, vai reclamar de alguma coisa, né? Vai brigar com a coisa. Daí ele foi e começou a chorar mesmo, tipo... Foi. E era um homem grande. Que ele falou que ficou muito à vontade, adorou o atendimento, o ambiente e tal. E pra gente é uma... diante de tudo que acontece pra gente de coisa negativa assim, essas poucas coisas positivas que acontecem, tipo... recompensa a gente de uma forma que não tem como explicar. Cumpre o propósito, isso, de alguma maneira, né?
Você ia... Eu perguntei, você respondeu, o Fernando foi, você quer complementar? Não, era nesse sentido mesmo, da gente frequentar lugares onde as pessoas olham pra gente estranho. E aí eu, como Fernando, eu frequentei lugares de poder aquisitivo mais alto, porque tem a ver com a bolha que a gente anda. Sim, tá. Então, meio que você se incomoda assim, mas ok, eu vou e a gente lida com isso. Mas tem muito dos nossos que não frequentam. Então, a gente tem muita gente que não vai nem pro centro. As pessoas, elas vivem no bairro. Sim, entendi. E aí elas não gostam de andar no centro porque foge muito daquela zona de conforto, conforto que elas têm de não se sentir mal em relação ao atendimento. E com o Happy Burger a gente não tem isso. As pessoas vão, efetivamente, elas atravessam a cidade pra ir lá porque elas se sentem à vontade. Porque aí, tipo, nós atendemos pessoas brancas, tem muitas pessoas brancas, mas tem um contingente muito grande de pessoas negras na casa. Então a pessoa chega lá e efetivamente se sente à vontade. Ela vê que ninguém tá olhando, tipo, será que tem pra pagar? Nossa, olha como a pessoa se veste. E não porque a pessoa se veste mal, mas as pessoas têm jeitos muito diferentes de se vestir. As pessoas têm estilos diferentes. A apresentação, né? Sim. Ela é muito peculiar. E tem como falar também, né? Tem muita autoestima, né? Sim, tem completamente. Que eles vêm da periferia, ela sente que aquele lugar não é inserido pra ela. Porque realmente, se for no Iguatemi, é um público diferenciado. Completamente. Né? Pra qualquer um de nós, vamos lá, é um público diferenciado. Se você não tem uma autoestima de você falar, poxa, legal, tô bem. Problema, porque tem gente que, legal, pode até olhar feio, vou sentar e tô pagando. E pronto. Tô nem aí, cara. O problema é seu, eu vou sentar aqui. Mas tem quem nem entre, né? Nem passe pro próximo, porque se sinta mal. Justamente pra se poupar disso. Sim. E ainda que vá, né, muitas pessoas brancas, por exemplo, a mentalidade é diferente, né? Não se tem mais esse olhar de julgamento, porque talvez as pessoas as brancas que frequentam, elas têm uma cabeça mais aberta. Então, eu acho que tem estes, mas tem aqueles do tipo, ok, que ignoram. Tá bom. Mas eles também não, digamos que eles não atrapalham os nossos que frequentam julgam, a casa. Né, de alguma maneira. Então, como eles são, é um espaço que mesmo que seja um dia que tenham muitas pessoas brancas, mas é um espaço preto, a pessoa pensa, esse lugar é nosso, ele que tá aqui de passagem. Tá. Esse lugar foi construído pra mim, então ele é visitante, não eu. Então as pessoas não se sentem incomodadas. Mas vamos lá. Como é que foi pra vocês essa transição? Assim, você disse que foi desligado lá do Sebrae, e a Anabi também saiu do trabalho. Como é que foi essa mudança de chave pra vocês, assim, de CLT pro mercado empreendedor? Pra mim foi muito difícil. Porque, assim, eu não tenho essa experiência na minha família. Então, minha família, todo mundo presta serviço pra alguém. Vai CLT. Todo mundo. Então, quando eu pensei, eu falei, legal, né? Não quero a vida de novela, né? E correr na praia, ir pra academia de manhã, trabalhar no horário, gente, minha parte tá feita. Todo mundo pensa isso. Achando que era a vida da Globo, isso. E aí é completamente diferente, porque você tem muitas obrigações. Nossa. Muitas que a gente nem sabia. Então, quando a gente começou a desenhar o projeto, a gente achou que a gente ia dar conta de tudo. Da contabilidade, do marketing, da hamburgueria em si. E a gente viu que é muito braço para poucas pessoas fazerem. E é tudo, da gestão de pessoas até a entrega do cliente. E aí, sentar numa cadeira que eu nunca sentei, que era numa cadeira de liderança, liderei algumas pessoas, mas tinha alguém que estava me liderando. Então, Você do topo da cadeia. Então essa cadeira era minha. Eu dividi essa cadeira com o Fernando e não tinha ninguém acima da gente. Sim. Então, tudo que acontecesse de bom ou de ruim, a responsabilidade era total nossa. Não tinha ninguém pra falar assim. Apesar da gente se aconselhar, tipo, vai pra esquerda, é pra direita, é desse jeito. Era a gente, tipo, tá aí agora. Essa referência realmente ela é perdida, né? Quando a gente resolve empreender. Porque quando a gente tá no CLT, eu tenho o meu chefe, meu gestor. Sim. Eu tenho alguém que ninguém vai me deixar aquém a uma situação. No empreendedorismo a gente tem isso. É óbvio que existem as formas que a gente consegue encontrar para gerenciar isso. Sim. Né? As consultorias, o próprio network, né? Dentro da Redcard a gente trabalha muito com isso. Assim, os empresários que participam dos grupos tem essa coisa de um apoiar o outro e trocarem figurinhas, né? Pra gente sair um pouco dessa solidão empresarial. Mas, de fato, é um caminho que muita gente vive, né? Sim. E aí, pra você, então, foi essa loucura toda de... Ainda é um pouco. Mas hoje muito menos. Mas no começo... Quanto tempo tem a Happy Burger? 5 anos e meio. Caramba. Uau! 5 anos e meio. E ainda pra você ainda... Hoje é menos. Mas ainda é. E aí eu fui fazendo pesquisas. E aí eu comecei a fazer terapia para tentar entender como as coisas funcionavam. E aí tem 2 fatores. De eu estar num papel de liderança e de eu ser uma mulher num papel de liderança. Tá. Então são 2 coisas que pesam.
Então tem que, tipo, respira fundo, vai, Gabriel, vamos lá, vamos de novo. Não, e é legal isso, né? Porque assim, você vai abrir uma empresa, pô, agora você vai descansar, meu dia você vai embora. Aí vem a Nabi e fala assim, não, eu tô trabalhando muito, tô estudando muito, comecei a fazer terapia. Vem um combo de coisas que talvez, se eu continuasse sendo CLT, que não fossem me impactar tanto. Mas tem valido a pena. Sim. Tem, né? Como é que foi, Fernando, pra você essa transição aí? Cara, talvez tenha sido menos impactante do que a Nabi, né? Mas também foi um pouco impactante porque eu nunca tive experiência nem como liderança numa empresa. Eu era só no técnico, depois fui para analista, só. Era mais pares, né? No mesmo nível, né? O máximo que eu tinha como liderança é falar com o estagiário ali e passar algumas coisas pro estagiário, no máximo, né? Mas não é nada comparado com empreender, que você tem que lidar com o financeiro, a contabilidade, o marketing, falar com a equipe que você está também tentando ali, tipo, como posso dizer, engajar a equipe para eles entendam que aquilo é importante. É essa questão que complica um pouco mais. Ainda mais porque, tipo assim, eu sempre quis empreender na área de tecnologia. Tá. Só que fui empreender numa área totalmente diferente, que é alimentos e bebidas. E o público que eu trabalho é um público diferente. Que, tipo, não é um público que tem formação superior, ensino superior, não é um público que, sei lá, vou dar até um exemplo que a gente tinha pensado na Happy Burger, né? Quase 90% dos meus colaboradores não tem pai e mãe. Sim. E isso impacta bastante na formação deles, né? Caramba, cara. Eles vêm de famílias, digamos que desestruturadas, né? Então a gente também entra nesse quesito, porque lá eles são carentes, mas eles são carentes de atenção. Tá. Então, às vezes você está trabalhando, eles querem conversar. Porque é isso, as pessoas vêm de diversas estruturas familiares. Então, falar de trabalhar a família parece um clichê, porque, nossa, que bobeira. Mas, no conta das contas, a gente passa a maior parte do tempo junto. Então, a gente também precisa aprender a conciliar aquilo dentro do trabalho, mas que a gente também consiga abraçar as pessoas de alguma forma, de ser uma rede segura para essas pessoas também. Eles pra gente e a gente com eles também. Então, esse papel, eu falo que eu sou mãe de 12 filhos e eu não dei a luz a nenhum deles. Porque é isso, você entra num papel que você tem que cuidar, tipo... De uma família mesmo. De uma família. Você já tá tomando remédio? Vocês estão comendo direito? Gente, não dá pra ir dormir tal hora. Não dá pra sair durante a semana e ter que vir trabalhar no dia seguinte, porque senão você não aguenta. Então, efetivamente, você tá cuidando, assim, de um monte de filhos. Mas mudou sua concepção, assim, eu brinco muito, assim, né? Além da Redcai, nós também somos empresários. Eu tenho uma empresa, eu abri minha empresa, eu tive que me emancipar, porque eu ainda não, após os 21 anos que você pode abrir uma empresa na real, né? Então eu tive que me emancipar para abrir a empresa. E foi muito difícil para mim essa transição, e eu brinco que às vezes a gente fica com o coração um pouco duro, né? Porque, assim, ali é negócio, né? Sim. Então, assim, se fosse nos amigos, no time de futebol, eu trato de um jeito. Só que aqui a gente tem que dar resultado, né? Eu espero que você dê resultado. Então, às vezes, aquela pessoa, eu sempre brinco, né? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente consegue separar, né? Existem amigos que é pra gente estar junto numa festa, mas tem amigos que a gente não leva na nossa casa porque não é o perfil que a gente vai levar pra casa. E no trabalho também tem muito disso, né? Tem gente que a gente leva pra vida e tem gente que é passageiro, ele passa por um período que realmente não cabe, não aceita a estrutura, não aceita como a gente pensa. Vocês passaram por isso? Vocês sentiram alguma dificuldade nisso? Eu digo porque, assim, eu, como empresário, cara, nunca esqueço o dia que eu tive que fazer uma primeira demissão. Uau. Cara, eu fui de mão gelada, assim, eu fui até o local, cara, horrível. Eu sentar com a pessoa e falar, olha... E a pessoa não queria ir embora, que era pior. Só que qual que era o problema dessa pessoa? Essa pessoa, ela bebia e o cliente pediu pra retirá-la. E a gente já tinha alertado, e não dava, não tem como, não tem condições. Chegou a um ponto de beber durante o trabalho. O cara chorou na minha frente, porque ele falou assim, cara, minha mulher vai me matar, porque é o terceiro emprego que eu vou perder pela bebida. Aí eu falei, então, você tem que parar com a bebida. Sim. Só que é difícil, né? Porque eu tinha 23, 24 anos e ele tinha 40. E um cara chorando na minha frente, um homem adulto, e eu com 22 anos, praticamente um garoto. Foi muito difícil pra mim. Vocês passaram alguma vez por isso? Situação delicada como essa? Teve um caso que aconteceu com a gente, foi o primeiro também. Que foi com... Eu não vou falar o nome daqui, senão não vou dar nome. Ela vai saber quem é. Ele sempre dava muito trabalho pra gente. Ele tinha problema com depressão também e tal. E aí ele... Vira e mexe, acontecia alguma coisa com ele. Tipo, o gerente tinha que conversar com ele. Ficava conversando com ele quase 1 hora durante o dia inteiro. Sendo que sobrecarregava a equipe. Não era produtivo isso daí, né? Aí a gente decidiu, conversou com a RH,
a gente vai demitir ele tal dia, beleza. Como a gente nunca não tinha experiência com demissão, tipo, sentar com a pessoa, conversar, explicar o porquê que ela tá sendo desligada, a gente chamou o RH pra ir, a moça foi, que é a Erika, né? Aí, pra nossa surpresa, nesse dia a gente passou, teve uma reportagem na Globo, daí passou, beleza. Ele chegou no dia pra trabalhar e chegou pra gente muito feliz. Cara, minha mãe acabou de ver você na televisão, ficou muito feliz que aqui que eu trabalho, não sei o quê. Todo empolgado. Que bom, de água fria. E na minha cabeça, puta, vamos mandar o cara hoje, tá ligado? Meu Deus. Aí beleza, né? Aí passou acho que uns 20 minutos que ele tinha que fazer a passagem de turno, né? A gente chamou pra conversar. E ele todo empolgado, que ele achou que a gente ia falar alguma coisa positiva, a gente desligou. Aí ele chorou, não lembro. Chorou. Aí a gente teve que ficar firme ali, mas, pô, também foi bem... Por dentro você é ruim, não é? Eu falo que assim, é péssimo isso aí. Nossa, eu voltei pra casa destruído, cara. Porque assim, como empresa, a gente entende como as coisas são. Mas aí, quando você olha do lado humano, você pensa... Nossa, mas, por exemplo, a pessoa que bebe, ela tem um problema de saúde. Sim, tem a doença. Então, a gente entende que as pessoas têm diversos motivos para estarem desestruturadas. Você pensa... Nossa, mas eu preciso organizar, porque eu não posso deixar a empresa desorganizada. Mas, nossa, gente, ele é tão bom, mas ele tem alguns problemas. Então, é muito ruim... Porque aí parece que, nossa, porque vocês são CNPJ hoje, vocês ignoram os problemas. Não, mas é porque a empresa precisa funcionar. Sim. E eu tenho outras pessoas que dependem dessa empresa funcionando. Porque é uma cadeia, né? Se você não de repente, não ajustar uma peça que está aqui, ela vai acabar impactando em todo o processo. Mundo. Né? Eu falo muito isso, né? Assim, nós temos uma função social. Quando a gente abre uma empresa, até no nosso num dos episódios nós falamos sobre... Toda vez que você abre uma empresa, você tem um contrato social, você tem uma obrigação com a sociedade. Mas também não é filantropia. Sim. Porque você precisa ter resultado positivo, né? O seu cliente que está aí no seu estabelecimento, ele quer comer o melhor lanche possível, ter a melhor experiência. Sim. Poxa, você chega lá, se essa pessoa não cumpre esse papel dela, não faz sentido ela estar ali. Não. Então, mas fazer esse deslocamento... Eu falo por experiência própria. Ela é bem difícil. Como você falou, né? Poxa, eu não precisava demitir. E aí eu tinha pares. E aí... Agora eu tenho que fazer o papel de tomar essa frente. Tomar frente. E tem uns estilos de liderança também, né? Sim. De repente, a Nabi tem um perfil de liderança, não sei, né? Mas mais paternalista. E existem os demais perfis. No final das contas, tudo vai se adaptando ali para que o negócio dê certo. Que dá, né? 5 anos e meio. Poxa, tá dando certo. Então, não há dúvida disso. Vocês tocaram num ponto aí que eu acho bem legal, do ponto de vista de planejamento. Né? O Fernando falou, a moça, a pessoa do RH, né, veio pra fazer a demissão e tudo mais. Ou seja, vocês já nasceram com essa estrutura? Como é que foi esse começo para vocês? Você acabou de citar também a questão da contabilidade e tal. A gente sabe, né, que o ideal é que as empresas minimamente nasçam aí dentro de uma organização contábil, jurídica, de marketing e comunicação. Vocês conseguiram planejar tudo isso de fato para fazer com que as coisas se alavancassem? A ideia desde o início já era ter essas atividades separadas, né? Contabilidade, RH, o marketing também, e teve mais alguma coisa. Não lembro. Contabilidade, RH, marketing. Mas enfim, a gente começou com isso certinho, tendo ali as pessoas responsáveis, tudo terceirizado mesmo, nada interno nosso. Porque a gente sabia que, tipo assim, eu não tinha experiência com isso, não conseguiria entregar um bom resultado, a gente já começou a acabou terceirizando mesmo. E pra gente foi muito bom porque, tipo assim, a gente viu que as pessoas que a gente contratou, colocou ali como parceiro, realmente entregou o que a gente precisava. E alguém disse isso pra vocês? Não, é que eu meio que já, como eu gostava bastante de ler sobre empreendedorismo, já tinha visto algum modelo de alguma empresa assim, eu comecei nesse modelo também. Parabéns. E eu comecei a ver que outras empresas, tipo assim, no mesmo ramo que o meu, também fazem isso, né? A gente vê, nós trabalhamos com muitos empresários. E tem um histórico no Brasil que muitas empresas, mais de 60% das empresas não passam do seu 5º ano. E muito se dá por quê? Terceiro ano. E justamente por isso. Porque assim, as pessoas começam muitas vezes porque a necessidade vem mais vem na frente da organização. Só que quando você começa errado, é difícil de arrumar depois que o carro começa a andar, né? É difícil. Imagina você vai tomando uma proporção grande. Ramo alimentício, né? Você trouxe uma profissional da área que conhece do traçado, porque alimento tem uma série de coisas, como se armazena, tempos, prazos, legislações vigentes. Porque imagina, você mau hábito, vem a empresa sanitária, te dá uma multa e acabou o seu negócio na outra semana. Isso é fundamental. E também eu tinha nutricionista, que a gente não começou com nutricionista, mas a Nabi era nutricionista. Tinha eu como nutricionista. E tinha uma outra nutricionista. Não, e aí eu fazia a minha função
dentro da sociedade, mas eu tinha também a função de nutricionista, que era de legislação, mas que eu não estava dando conta. Aí quando o Fernando falou, vamos contratar alguém, eu falei, vamos. Não sei. Deixa só que legal. Eu falar com o pessoal que está em casa acompanhando a gente, o que vocês estão achando do nosso bate-papo aqui? Nabi e Fernando estão compartilhando sua história aqui com a gente. E qual que é a sua história, né? Como é que você começou? Deixa aqui nos comentários pra gente também, pra gente poder fazer essa troca. Não esquece de curtir aqui o canal, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho, porque aí toda vez que a gente estiver no ar com um programa novo, você vai ficar notificado. Ajuda a gente aí a compartilhar e ajudar outras pessoas também, né? Inspirar outras pessoas aí para que elas consigam dar aí seguimento às suas ideias e projetos. E a última coisa que a gente terceirizou, que a gente achou que também daria para fazer conta, mas não conseguiu, foi o financeiro. Tá. E teve até o caso da Americanas recentemente. Teve um mês passado, a gente foi fazer uma conciliação, e aí tinha um item no cartão de crédito que tipo, a gente não reconheceu qual que era aquela transação. Aí a moça do financeiro falou... Só de você conseguir identificar que tem um negócio ali que você não reconhece já é bom, porque tem muita gente mas a gente pagou primeiro. Quem reconheceu foi o financeiro. A gente pagou. Aí quando ela foi verificar, ela, o que é isso, gente? E... Não sei. E aí, na verdade, tinham clonado o cartão e a gente nem sabia. A gente só pagou a fatura do cartão porque a gente achou que também que seria uma coisa que seria possível dar conta. Sim. Que é emissão de nota fiscal e tal, e a gente viu que... Nossa, não. Melhor não. E aí o cartão tinha sido clonado. Foi. E aí foi vocês terceirizaram o financeiro, então, o departamento financeiro. Por que eu tô perguntando isso pra vocês? Porque assim, a gente fala muito isso, né? Até em dicas, em entrevistas, em artigos, eu escrevo às vezes falando sobre essa coisa da estrutura, né? A gente tá falando de planejamento e é sempre aí, né? De que assim, vai abrir uma empresa, procura ali os pilares bases para que ela se constitua, né? Não é só abrir uma MEI efetivamente ou abrir um contrato social e abrir uma ME, enfim. Eu preciso ter uma contabilidade já de apoio, minimamente um jurídico, a depender muito, né, do ramo que você vai ter, alguém de marketing, alguém do departamento financeiro para te ajudar nisso. E aí vocês vêm e validam isso que a gente fala, né? Por isso que também o convite de vocês virem, além de falarem sobre o case da Happy Burger, é validar isso para quem está acompanhando a gente e ouve a gente falar, né? Da importância que é isso. E é uma coisa que a gente também fala muito, né, Fabiano? De que você não precisa fazer tudo sozinho. Sim. Você não precisa contratar essas pessoas, porque a gente sabe que isso tem custo. Mas busca terceiro, busca apoio em outros lugares, né? O Fabiano sempre fala muito da solidão empresarial, ou seja, eu posso buscar um parceiro, eu posso buscar, nem que seja um amigo ali no primeiro momento, essa oxigenação precisa acontecer, né? E aí a gente sabe do caso de vocês e vê que vocês fizeram essa aplicabilidade, ou seja, é dizer que isso dá certo, né? Porque é como o Fabiano acabou de dizer, quando a gente abre errado, e a gente entende que há vários motivos para abrir, você vai tocando, né? Muita gente, ainda mais com a pandemia, né? Muita gente até da área alimentícia mesmo, vou fazer doce, salgado, vai fazendo, mas aquilo vai tomando depois uma proporção que você não consegue mais resolver. A gente abriu a Redcar na pandemia, né? Então, mas a gente também foi por esse caminho, de tipo, tudo certinho, assim. Ainda que com uma insegurança, né? Porque ninguém sabia o que ia acontecer, mas a gente quis, desde o jurídico, de contabilidade, de marketing, de branding, né? Então, da marca, da cor, tudo estruturado. A gente fala muito isso na Redcar, né? O foco na sua atividade fim. Você tem que focar naquilo que você é bom, né? E naquilo que você está se propondo a entregar no cliente. É como você falou, poxa, eu estou deixando de fazer meu trabalho porque eu estou cuidando da legislação, eu do sendo nutricionista. Sim. Isso está me tirando tempo e estou deixando um negócio que não está crescendo porque eu estou focado em outra atividade. E isso vai desde o momento que a gente abre, e no nosso foco. Assim, vocês nicharam o mercado, né? Eu estou trabalhando num nicho. Que se eu quiser abrir todo o mercado, eu não vou conseguir atender esse mercado. A gente fala isso muito na Redcar. Chegam muitos empresários e falam assim, você quer vender para quem? Eu quero vender para todo mundo. Cara, mas todo mundo é muita gente. Você dá foco em todo mundo, né? Não adianta eu querer ter lá, de repente eu quero ter o vegetariano, o vegano. Pô, cara, você fala, cara, calma, meu. Todo mundo. Qual o tamanho da cozinha que eu vou ter que ter? Eu não posso contaminar o vasilhame, o recipiente onde guarda não pode ser o mesmo, porque um já teve carne, o outro não pode ter carne. É que a gente chama de especialista, né? Tem que ser especialista. E aí fala muito isso. Vocês, ou seja, vocês estão no case ideal que a gente sempre fala, né? Inclusive
convite para vocês conhecerem os nossos grupos aqui, né? Depois verem aí qual que é mais perto de vocês, para vocês verem na prática como isso funciona, né? E obviamente que fazer networking profissional aí, né? Abrir aí a rede de contatos de vocês e tudo mais. E parabéns, porque assim, muitos empresários que a gente fala, eu sempre falo solidão empresarial, por quê? Eu tive muito isso, a empresa é familiar, abri com a minha família, e eu não tinha experiência, eu não convivia com empresários. Então assim... Que é o que a Gabi falou, né? Quando a gente passa a conviver com o empresário, então o Calil, ele é um advogado, ele me dá um gancho que eu falo, ixi, eu não tenho isso na minha empresa, cara. É melhor eu conversar com esse cara aqui, porque antes você vai que o negócio... entendendo outras coisas. Antes de chegar lá, cara, a gente tem que conviver com pessoas que vivem o nosso universo, né? Sim. Que já passaram por isso. Você pegar a dor dela e nos transformar a sua dor. Então, acho que desde as dores até coisas assim. Nossa, eu achei que era só na minha empresa que aconteceu. Uma vez a gente foi num grupo do pessoal de hamburgueria, e aí o pessoal falando, eu pensei, nossa, achei que era a gente que estava errado. Mas é uma coisa que é comum com todo mundo que acontece. Porque é isso, a gente tem com quem compartilhar as partes boas e as não tão boas. Aí você entende, não, isso é um erro meu mesmo. Não, isso é um erro que acontece porque faz parte do mercado. Esse tipo de coisa é comum, tanto para bom quanto para ruim. E aí quando você não tem com quem compartilhar, é tipo... É isso. Eu brinco muito, assim, não sei, na cidade a gente tem uma rua que só vende lustre. Cara, se a concorrência fosse ruim, não existiria uma rua que só vende lustre. Todo mundo tá lá há 50 anos, todo mundo vende lustre naquele local e todo mundo compra lustre lá. Por quê? Porque existe uma troca. Sim. Então, assim, poxa, tem encontros do pessoal do ramo, tem que estar nesse negócio, tem que entender o que os caras fazem. Participando né? disso, O que ele faz que eu não faço. Ou também eu compartilhar que ele pode melhorar o dele, porque não ajudar outras pessoas. Sim, Nabi, fantástico. você disse que quando você percebeu, você estava numa cadeira de liderança e de gestão, e que isso foi um dos maiores desafios aí para você nessa transição. O que você fez na prática para você solucionar essa dor? Eu comecei com a terapia. A primeira coisa foi a terapia, fato. E aí, dentro dessas coisas que a gente tem na Happy Burger, a gente tem a equipe do RH. Uma das pessoas, ela trabalha um pouco com coach também. Então, ela foi guiando. Então, ela traçou. Olha, seu perfil é esse, porque você faz desse jeito, porque você gosta disso. Então, você tem que liderar as pessoas dessa forma, que faz sentido com o perfil que você tem. Então eu fui seguindo um pouco isso, e aí fui buscando dentro da rede. E aí principalmente mulheres, porque é diferente uma liderança feminina e uma liderança masculina. E aí é diferente porque os comportamentos são diferentes, porque a gente vive no patriarcado, porque as pessoas são machistas. Então as pessoas ouvem muito mais o Fernando do que eu. Então eu e o Fernando, a gente sempre foi par. As pessoas falavam com ele, não falavam comigo. Tipo assim, oi Fernando, eu aqui, ó. Então isso pra mim foi muito difícil, principalmente porque as pessoas não me reconheciam nessa cadeira. Então eu tive o trabalho pra que eu me reconhecesse nessa cadeira. Tá, primeiro você, né? Primeiro eu. E aí em alguns momentos eu me incomodei com as pessoas não reconhecendo, outros eu pensei, ai gente, eu sei que esse lugar é meu e não vou me estressar por isso. Essa guerra tá perdida, mas eu sei que esse lugar efetivamente é meu. Então foi começar a cuidar disso. Quando você fala essas pessoas, você está dizendo todo mundo? Todo mundo mesmo. Interno e o público, o cliente final. Sim. Não, e até dentro da minha família. Então, sei lá, eu chego mais cedo, a minha mãe pergunta, nossa, o Fernando não vai te mandar embora? Eu penso, não. Não. A empresa também é minha. Entendeu? Então, mesmo na família, porque é uma construção social isso. Ainda que seja brincadeira. Ainda que seja, mas é uma construção social isso. Então é muito difícil. Quando você é mulher, você divide a cadeira com um homem. E o Fernando, ele tem todo um perfil completamente diferente de mim. O Fernando, ele não fala alto. Ele falou não. Acabou. É o pai. Eu tenho que dar um... Mas, gente, pelo amor de Deus, né, gente? Porque... É o pai, né? Que não sei, meu pai é assim, baixo, não, acabou. E muitas vezes nem falava, só olhava assim, aí você já sabia que game over, né? Dali não sai mais nada. Além da terapia, você tem alguma referência de alguém, de uma pessoa, de um livro, sei lá, de alguma coisa que você foi estudar? Então, eu comecei a acompanhar muito, por conta da hamburgueria, pessoas pretas, né, que empreendem, mulheres que empreendem. E aí tem a Monique Evelyn, que ela é jornalista e hoje ela tem uma empresa que faz, assim, diversas coisas. E aí teve uma coleção, não vou lembrar qual editora, que falava de empreendedorismo, de feminismo preto. Tá. E incluía o empreendedorismo. Aí eu até comprei um livro dela e ela falava um monte de coisa. Do tipo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de pedir ajuda. Porque se eu peguei esse negócio pra mim, eu vou fazer isso até o final. E aí no livro ela falava que a gente, se não dá pra dar conta, não dá. Pede alguém, eu falei, então vamos terceirizar algumas coisas, porque eu não vou conseguir dar conta de todas as coisas. Então eu também comecei a lidar com essa facilidade. Quando o Fernando falou assim, vamos contratar uma nutricionista, eu fiquei muito brava.
Esse serviço é meu. Como que a gente vai contratar alguém? Depois eu pensei, nossa, gente, glória a Deus. Que alívio! Aí você fala, pô, tô ajudando. Mas eu fiquei muito bravo. Eu pensei, essa é uma função que porque é minha. Mexeu no calcanhar teu ali, Sim, né? porque era uma função que era minha. Ou que deveria ser, que eu não estava conseguindo executar. E eu pensava, não, preciso abraçar tudo. E quando, depois da eu falei, ai, que bom, né? Não tem que resolver isso. O problema. Ela só passou, Ana Bia, isso eu falo, tá, isso dá pra resolver, isso não dá pra resolver agora. Então começou a facilitar, mas eu acho que o meu maior problema é que eu queria abraçar tudo pra mim. Então, mas, assim, além da questão operacional técnica aí, né, de desenvolvimento, não sei, né, a gente se conhece há pouquíssimo tempo, mas dá pra perceber que talvez essa tua crise foi mais do ponto de vista existencial de se reconhecer nesse lugar, né? Sim. Sim. Porque aí depois que você se reconhece... Fica mais fácil, é natural. Exatamente, as coisas, elas fluem melhor. E, Fernando, Sim. vocês têm a ideia de franquear, de abrir mais lojas? Qual que é o foco de vocês? Inicialmente seria ter uma, não franquia, mas como fosse rede igual ao Outback. Tá, abrir sob o domínio de vocês, abrir mais lojas. Isso. Mas se tivesse algum cara que quisesse entrar, e aí a gente faria um modelo de franquia só para aquela pessoa, talvez. Mas é legal a gente falar disso, né? Porque quando você fala de desprendimento, aí você tem que desprender mais ainda, né? Se você quer crescer, tem que desprender mais ainda. É uma outra experiência. É outra experiência. Meu Deus do céu. Eu falo porque é um caminho bacana, né? Também, ou de vocês abrirem mais lojas, talvez não seja nem franquear. Mas é legal, que eu tô vendo que vocês estão tão estruturados que eu acho que não vai demorar muito para vocês seguirem esse caminho. De ter uma segunda loja, de ter uma terceira e... Deus quiser aí, nível Fernando, você, quando a gente fez o briefing, você falou uma frase que eu gostei muito, assim. Falou duas frases, eu quero trazer uma aqui agora, que é assim: os olhos do dono é que engorda o gado. E aí depois a gente conversou, você falou que você, ao longo do teu processo, você foi percebendo que muita coisa que você viu na graduação ou até na sua experiência não contrastou com a prática ali do teu dia a dia. Isso. Né? Até falei que isso é uma crítica, né? Como é que é? Como é que foi isso pra você, assim? Você lembra de alguma coisa, de algum exemplo, de algum... Porque é legal isso, porque assim, isso... E assim, gente, pelo amor de Deus, estudar é importantíssimo sempre. Mas quando você traz esse ponto de, tipo, nem tudo que a gente vê se aplica aqui... É interessante também a gente pensar nisso, porque a vida não é uma receita de bolo, né? Que você vai lá e faz e dá certo. Como é que foi isso pra você? Bom, acho que é bem semelhante, não sei se vocês vão entender isso aí, mas tipo assim, eu era de programação. Tá. Daí eu fazia, sei lá, ia desenvolver um software, ter como você usar a metodologia em cascata ou a metodologia em Scrum. Tá. Que aí tem as diferenças lá, mas tipo assim, nem todas essas metodologias você precisa usar exatamente tudo aquilo. Tá. Você pode usar uma parte aqui, a outra parte não precisa usar. Se esse projeto não vai ter tal coisa, você pode pular tal etapa, enfim. E empreender também tem a mesma coisa. Tipo, se você for pegar uma lista de uma bíblia do empreendedorismo, você vai querer seguir tudo aquilo, isso não vai fazer muito sentido para você naquele momento. Talvez faça sentido quando a sua empresa vai entrar no IPO, que você precisa ter uma formalização muito maior, que talvez não seja o começo. Uma ISO, sei lá. Isso. E acho que foi isso, por entender que, tipo, naquele momento que eu inaugurei a loja, eu precisava ter algumas coisas. Tá. Não precisava ter tudo exatamente que eu precisaria ter, enfim. E aí ficava, sei lá, às vezes gastando energia com uma coisa que não era tão necessária naquele momento. E era isso que eu, tipo, ficar naquele paradigma, né? É uma coisa que eu comentei da frase, né? Que é o olho do dono engorda o gado. Não é uma frase... tem uma galera do empreendedorismo que fala sobre isso. Tem muita gente que fala isso, né? Mas tem uma galera que é leiga que fala isso também, porque acha que você tem que estar lá olhando toda hora. Ele é meio com um ditado popular, né? Totalmente. Só que aí levou isso também pro lado do empreendedorismo, né? Assim, você tem que estar sempre Mas de que olho. é um perigo. Que é um perigo, porque do ponto de vista de gestão e crescimento... Não se aplica. Sim. Né? Porque talvez o ideal dentro de um processo organizacional de crescimento é que você consiga replicar o conhecimento para outras pessoas, para que você consiga aí sim entear para você tocar outros processos. Né? Então, não necessariamente eu preciso estar ali focado na operação 24 horas. Porque imagina só, né? Vocês estão vendendo hambúrguer. Alguém teve a ideia ali de fazer o ingrediente, o que vai pôr aqui vai menos sal, ali vai mais sal aqui. Mas se você ficar na incumbência de você fazer todos os hambúrgueres, acabou. Não, você não consegue fazer outras coisas.
E aí, eu sempre gosto de dar exemplo familiar, porque eu acho que no fim funciona como uma família. Quando você tem filho, você ensina ele, você não tá 24 horas. Exatamente. Então você sabe assim, se acontecer alguma coisa errada, você sabe até onde você fez, até onde você não fez. É a mesma coisa na empresa. Então eu sei que, sei lá, amanhã alguém errar o sal, eu posso dizer, a pessoa errou o sal porque ela não tava no molde, ou a pessoa errou o sal porque eu sei que eu não ensinei a pessoa a usar o sal de forma correta. Sim. Porque é isso, você ensinar as pessoas, direcioná-las. E aí, daqui pra frente, é você estar supervisionando, mas não estar como uma sombra em cima dela. Isso. Porque senão você não faz outras coisas. Não é mais fácil eu e o Fernando a gente assumir a Happy Burger e tocar só de tudo. São os processos, né? Você me falou essa visão, ela é uma visão antiga, que eu falo, antigamente, o dono da padaria, como que ele via? Que ele tinha que acordar, 4 horas da manhã pra abrir a padaria, pro padeiro, e tinha que fechar às 10 da noite. Aí veio as informações, veio os processos, né? Pra você realmente... Pô, peraí, por que eu gastei mais carne esse mês, sendo que eu vendi a mesma quantidade de lanche? Sim. Então tem uma coisa de errado aqui. Ou, né, eu tô tendo algum extravio no caminho, ou a gente tá colocando a mais do que deveria, né? Teria que ter 150 gramas, tá tendo 180 gramas. Aí entra os processos para que isso não aconteça. Essa questão processual, como é que se deu? Vocês fizeram? Vocês contrataram alguém para ajudar vocês? Como é que foi? O Fernando não, foi mais com a minha parte. Por qual motivo? Quando eu trabalhava em TI, eu era analista... Você é tão calmo, gente. Meu Deus do céu, ele é uma tranquilidade. É bom, né? Eu acho que eu sou mais na Bia, assim, tipo, mas é bom porque dá Ele é meio enérgico, ele é calmo. Página 2. Mas normalmente é assim, né? Quando são assim. Daí uma das atividades que eu fazia quando era estagiário, até ser analista pleno ali, você vai desenvolver o sistema, você tem que documentar, aí você desenvolve um pouco, aí você testa um pouco do sistema, aí você entrega para o cliente, você faz os testes aí na prática também. Legal. E uma das coisas que eu gostava muito de fazer é documentar o sistema, né? Que você fazia o fluxo básico, alternativo, fazia um monte de documentação lá, entregar para o cliente, cara, tava feito a sua parte. O cara não precisava perguntar mais nada, porque, cara, o documento tá lá. Você, como faz essa coisa? Não, cara, na página 2 você resolve o seu problema lá. E no começo, no começo eu iniciei fazendo algumas coisas, tipo, sei lá, o que eu faria no começo de documento, o que eu fazia? Minto, o primeiro documento que eu fiz foi de acesso ao e-mail. É verdade. Uau. Que tinha como você acessar no site e tinha como você acessar no aplicativo também, né? Aí, como eu tinha que passar para algumas pessoas, eu já fiz documento para assim, eram para mais 2 pessoas, mas o Fernando fez... Quando eu olhei, eu pensei... Pera, que isso? Porque pra mim, pra mais uma pessoa que ele tinha que passar isso. Entendi. Não, só que eu sabia que daqui a pouco... Só um e-mail, né? Era, foi que eu pensei, nossa, gente. Só que daqui a um ano, daqui a 3 anos, eu ia ter que passar pra mais pessoas. Eu ia ter que esperar pra pessoa explicar. Eu falei, cara, tal documento aqui, ó, só... Ficar replicando. Só mandar. Processo. Que independente de qualquer coisa, vai facilitar pra você não me perguntar de novo. Novamente. O que... E vocês perceberam, eu não gosto de falar. Aí você vai escrever. Eu já escrevia e deixava tudo lá já. Pô, entendi. Tá aí, já acabou. Se perguntar a segunda vez, você joga um hambúrguer na cara. Não, manda o documento de novo, tá? Mas aí mostra o sucesso. É que a gente fala, é muito importante documentação em processo, cara. Muito. E quando a gente faz isso pras pessoas, é que você falou, pô, mas só para o e-mail, mas amanhã vai entrar uma outra pessoa que vai me perguntar de novo. Falar, coisa. Cara, tá e aí você foi embora. Isso, foi fazendo. Aí entra a questão técnica, né? Tipo, da empresa em si. Mas a cozinha também, tipo, aí já entra na BI, né? Mas sei lá... Mas em tudo, a parte, inevitavelmente, a parte que pertence ao Fernando tem mais processos do que a minha. Tá. Porque o Fernando é a pessoa de processos... pra fazer, a gente vamos sentar e vamos resolver. Tá. Aí o Fernando vem com print, com cola. Então, desde o tipo, como é pra ligar o som. Tá. Então, ele fotografou onde que é pra estar o som... Ele é muito mais essa parte. Qual volume vai estar certinho. Que facilita muito, é fato. Justamente por isso. Porque em algum momento a gente passa a replicar isso. Vira um script, né? Vira um script. Ó, tá aqui, ó. O checklist é esse. Como colocar o aplicativo no celular é esse. Eu perdi as contas de quantas vezes, Fernando, como que baixa no celular? Olha lá, coisa. Nossa, mas você não pode me falar. Olha lá, eu penso, nossa, eu não sou o Google. Leia, Fernando? Leia, eu não sou o Google. E na cozinha, na Bi, o processo, vocês também se envolveram no processo? Menos, mas a cozinha tem menos processo, porque assim, menos processo, porque eu não executei os processos. Não que a cozinha tem menos. Mas eu tenho ficha técnica. Sim. E aí a cozinha, qual é o meu problema com cozinha?
eu sou filha eu sou neta de cozinheira, eu fiz nutrição, eu fiz gastronomia, então a nutrição e a gastronomia... Tá ali. Não, elas têm choque, porque a gastronomia é assim, põe um pouquinho, a nutrição põe 5 gramas, eu fiz um pouquinho. Então eu fico brigando comigo. Pitada, né? Isso, uma pitadinha. Uma pitada é quanto? Uma pitada. Bom senso, é uma pitada. Depende de quem vai dar a pitada. Então isso na nutrição e na gastronomia entra em choque. Mas na cozinha a gente tem ficha técnica. Então a ficha técnica tem que ser seguida. Hoje as pessoas seguem? Não, porque hoje as pessoas fazem de trás pra frente, com o pé nas costas. Porque a receita de bolo você faz toda vez, você já sabe como faz. Prática, né? Mas até que o Fernando falou dezenas e dezenas de vezes, eu falei, tá bom, vamos organizar isso de uma forma melhor. Então eu também preciso desses processos na cozinha, porque hoje eu tenho essa equipe, amanhã eu não tenho mais. Tá, então, isso. Então eu tenho que pensar no quanto que eu preciso garantir a entrega desse trabalho e o quanto eu preciso garantir também quem fique na equipe não precisa repassar a mesma coisa 28 vezes para quem vai entrando depois. Então os processos são assim, fundamentais. E a gente tem, por conta da nutrição, na nutrição a gente tem um guia que chama... POP, que é processo operacional padrão. Que assim, do básico, é de como você lava o pano a como você limpa o lustre. Nossa, para lavar o chão eu preciso pôr 200 ml de água e 10 ml de água sanitária. Porque a gente precisa ter um controle disso. Para que tenha resultado e porque eu tenho controle de custo. Sim. Então, ter todos esses processos, os que têm custo e os que não têm, fazem toda a diferença. Além de poupar um trabalho assim, ó. Sim, surreal. Fica muito mais... Não. E isso tudo foi como que é a palavra... intuitivo. Obrigado. Sim, foi. Uma coisa, por exemplo, que me deixava muito chateado lá, quando eu falava, me chamava puto, né? Tipo assim, chegava um cara do atendimento, aí geralmente quem treinava era o gerente lá, e cada vez que o gerente não tava, eu treinava também, porque eu sabia tudo do atendimento, né? E aí, tipo assim, às vezes a gente falava pro cara, aí o cara, beleza, dava um mês, como faz tal coisa? Nunca ninguém me ensinou. Só ficou, mano, é possível que ninguém te ensinou isso aí. Não, né? Aí eu fiz o quê? Eu criei um guia do atendimento, coloquei todos os itens lá, tipo, atender o cliente, levar pedido, enfim, tudo lá certinho. E quando eu terminar o treinamento, eu, tipo assim, passo com a pessoa de novo e falo, que você sabe tudo isso aqui, né? Não, sei. Aí o cara não tem mais desculpa de falar, tipo, ninguém me treinou sobre isso, ninguém falou pra mim sobre tal coisa, né? Porque aí você já tem tudo isso controlado. Tá tudo documentado, não tem erro, né? Gente, a gente fica aqui até não sei que dia. Vamos falar sobre os lanches? Como é que vocês pensaram naquela coisa dos nomes, né? E tal. Eles mudam, não mudam? Como que é isso? A ideia inicial, só depois na Bicomplementa, era fazer o lanche, tipo assim, pensando na experiência do cliente. O cara não conhece nada sobre rap, nada sobre a cultura hip hop. Ele vai entrar na loja, vai conseguir ver as questões visuais, a música. E quando ele antigamente tinha o cardápio físico, atualmente não tem mais, sim, ele abriu o cardápio, ele tipo conseguia saber que o Kylie J é um cara que é vegetariano, o Rincon era vegetariano também. A Missy Elliott é uma mina que canta rap nos Estados Unidos. Tinha algumas informações ali. É meio que como se fosse um guia para a pessoa saber, cara, não sei nada. Beleza, vim na hamburgueria, agora eu sei um pouco mais como ser daqui. E pra quem já curtia, já sabia, é mais uma curiosidadezinha ali e tal, uma coisa ou outra. Uma forma de passar um conhecimento nosso pra quem tava visitando a loja. Eu jamais olharia pra um cardápio desse e pensaria nisso, assim. Não conheço, né? Então... Mas aí vai fazendo sentido, né? Quando você explica isso. Porque aí é um planejamento. Você foi pensando exatamente nisso, né? Isso. Tipo, fulano, sei lá, é vegano, então... Caraca, que E também tinha uma questão, tipo assim, ter tanto lanches nacionais quanto internacionais. E nos nacionais, a questão da regionalidade, né? Tinha que ter rapper do Nordeste, rapper de São Paulo, Rio de Janeiro. Do Sul tinha a Carol Conká, né? A gente tinha, porque a ideia era que a gente englobasse de alguma forma tudo que fosse possível. Então, o nosso cardápio ele era dividido em 3? 4. Então era... 4 o quê? Não, era old school, nova geração. É isso, nova geração, old school, nacionais, internacionais. Porque a ideia assim, é o que o Fernando falou, a gente, pra quem conhece, é mais o mesmo. Pra quem não conhece, é tipo, nossa, o Kylie J é vegetariano. Nossa, o Rapadura, ele é do Nordeste. E aí tinha uma mini biografia pra pessoa entender. Porque tem, assim, nomes clássicos que a pessoa ela não sabe de rap, mas ela conhece. Quase todo mundo já ouviu falar de Notorious Tupac. Então, a pessoa pode não saber nada da vida deles. Mas são personalidades que têm um nome muito forte. Mas a ideia é que a gente trouxesse um pouco de conteúdo pra quem não circula nesse meio. Por exemplo, a minha mãe, ela não entende quase nada de rap. Então, ela aprendeu um pouquinho mais com a Rap Burger. Já meu pai, ele manja, assim, muito mais. Então, a ideia era essa. E aí, os nomes
foi com a intenção de homenagear personalidades do cenário mesmo. Tá. Então a gente tinha DJ, a gente tem cantora, a gente tem cantor, a gente tinha... Chegou a ter grupo? Teve grupo. Então a gente tem o lanche infantil, que não é mais infantil, né? Porque a Sofia não tem mais 14 anos, mas ela ainda está no infantil. Mas com a ideia que a gente consiga homenagear essas pessoas. E aí chegou um momento, quando a primeira lista de nomes era uma lista muito grande, tinha tipo, quase 30 nomes. E aí era uma coisa que era inviável colocar na cozinha. Porque você coloca 30 lanches. Não tinha, minha cozinha é pequena, não tinha nem como. A gente foi reduzindo. A gente chegou no número X, ainda assim a gente foi reduzindo com a casa aberta já. Mas vamos reduzir um pouco mais o cardápio, reduz um pouco mais. E aí o que a gente passou a fazer? A ter o lanche do mês. Então tem um lanche especial todo mês, com uma personalidade. E aí a gente cria um novo lanche pra casa, o que é bom pra gente. E a gente homenageia uma pessoa que não está com fixa no cardápio. Legal. Aí então a gente consegue englobar mais pessoas pra serem homenageadas. Hoje você tem quantos fixos? 10. 10, que é bastante já. A gente já teve Com mensal já. A gente já teve 18, né? Não, nós temos 12. São 10 só os com carne só, né? Tá. A gente já teve 18. Tá. Legal. E o mais vendido é o... Hoje é o Rihanna. E o que é? O que tem no... Na verdade, é pão, carne e queijo numa piscina de cheddar. Então é um prato cheio de cheddar e de bacon. Então pra quem gosta de cheddar, é tipo... Meu Deus, é cheddar. Então ele tá semi-afogado num prato cheio de cheddar. Total. Quer falar? Próxima loja tem que ser lá na São Bento, né? Sim, o verso, né? Sim. A gente tinha... Por que São Bento, Calil? Eu não entendi. A gente tinha uma sobremesa que era lá do São Bento. Tá vendo? Como entendi rap, você não sabe. Meu Deus. Porque antigamente o pessoal gente, se reunia lá pra fazer batalha de b-boys, né? Isso, a gente começou o rap em São Paulo, foi na São Bento. Não, mas eu não tenho problema em falar, porque não dá pra saber tudo, né? Não, mas a gente escolhe um nicho. E eu gosto de tudo, assim, por exemplo, falei de rock e rap, mas eu gosto de música, porque eu adoro letra. Então, por exemplo, rap, eu não conheço quase nada, mas eu imagino que deve ter coisas incríveis, porque eu fiz letras na minha segunda graduação, então assim, eu gosto de ler, eu gosto de poesia, eu gosto dessa construção verbal, deve ter coisas muito boas, né? Sim. Prometo que vou pegar pelo menos as mais famosas pra entender um pouquinho, e aí eu vou lá visitar vocês. Gente, muito obrigado. Acabou? Pela... Como o tempo passa rápido, Fernando? Você nem percebe, que boa. Eu nem sei quanto tempo a gente tem, mas enfim, mas muito bom, assim, eu acho que de alguma maneira que isso sirva para inspirar, né, a gente mesmo e a todo mundo que nos assiste, porque a gente, eu acho que vive nesse ciclo de compartilhamento, né, de vocês e tal, e uma empresa aí que tá 5 anos e meio no mercado, tá dando certo, né, passaram pela pandemia, sim, né, então isso é um ponto na história que é muito importante para todo mundo, né, a gente nasceu, vocês passaram e tudo mais. Vou pedir só pra gente encerrar, e aí vocês deixarem uma mensagem para quem assiste a gente, né? Lembrando que a gente está falando sobre tendências empreendedoras, né? A ideia hoje é a gente ter explicado um pouquinho mais sobre o planejamento. Então vocês deixem aí uma mensagem para quem assiste a gente. Se quiserem olhar na câmera, podem olhar, se não, podem falar aqui mesmo. Vamos começar com as mulheres? Não, você. Passou a bola, né? A dica que eu dou, conselho, orientação, sempre para começar algum projeto, tenta começar sozinho, mas em algum momento você vai precisar de algum sócio, porque você vai ter dores no trajeto, no caminho, e, cara, ter um sócio, você vai conseguir dividir. Um dia, se não tiver bom, seu sócio vai estar bom e ela vai tocar essa coisa na sua frente, ou vice-versa, e isso ajuda bastante no crescimento da empresa. É isso. É uma dica, é uma declaração de amor. Né? Ainda que vocês não sejam nada, não sejam um casal, só sejam sócios, vamos deixar, né? Claro. Um casamento social. Exatamente. Mas e ele falou isso ontem no briefing e repetiu hoje, hein, Nabi? Tá vendo? Olha que orgulho da sócia que ele tem. Muito Viu, bom. Fabiano? Vai lá, Nabi. Não sei, eu acho que o que eu tenho a dizer é: se encontrem. A pessoa precisa se encontrar no lugar que ela tá, né? Se entender nesse novo personagem que a pessoa pegou pra ela, porque é isso, né? Você pega pra você um novo personagem e aprender a lidar com ele, com todas as crises, e sempre procurar alguém pra se amparar. Uma sociedade, um terapeuta, dividir as dores com outros empresários, mas sempre ter alguém para dividir facilita bastante.
Gente, eu gostaria de dar o parabéns a vocês, assim, eu falo muito de empreendedorismo e falo muito de planejamento, assim, eu tenho muito orgulho, o pessoal jovem abrindo um negócio já pensando em organização. E tá aí o porquê do sucesso, né? Existe um caminho para o sucesso. Então a gente deixa sempre isso para os novos empreendedores, para os empresários, aqueles que muitas vezes, a grande maioria dos empresários, eles saem da sua carreira CLT e vão empreender, mas é muito importante o planejamento. Isso é base para o sucesso. E finalizar com a fala da Nabi lá no começo do programa, né? De que assim, às vezes as pessoas querem reinventar a roda, né? Então, gente, não precisa. Pega o que dá certo, já tem coisa funcionando, né? Tem material, tem estudo, tem aqui um conteúdo riquíssimo para todo mundo. Sim. Então, assim, né? Empreender não é fazer a roda de novo. Já existe um processo e a coisa certa. É mais sobre como se faz do que o que se faz. Exatamente. Né? Então, obrigado mais uma vez. Agradece. Nós vamos lá, hein? Conhecer. E também reforço o convite para vocês irem nos nossos grupos para conhecer o pessoal, vai ser bem legal. E você que está em casa também, vem conhecer um dos nossos grupos. A gente vai colocar aqui para vocês os endereços aqui dos grupos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Vamos colocar os arrobas de vocês também, tá? Para divulgar aí. Você for lá na Happy Burger, pode falar que você viu aqui os meninos no episódio que vai ter um desconto lá, né? Uma batata a mais. Na Rua Augusta 552. Aí, pessoal. Rua Augusta 552, tá bom? Tá o endereço. Obrigado pra você que acompanhou a gente aqui até agora. Não esquece de dar o like aqui, não esquece de comentar, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho. E da minha parte, muito obrigado e até a próxima semana. Até a próxima, gente. Valeu!